Você está vendo essa tela preta, não tá? Que impacto essa tela preta causou em sua vida? Você já pensou em ter uma vida assim, toda no escuro, como se fosse um cego? Muitas pessoas se perguntam, o que seria da minha vida se eu enxergasse tudo assim, no escuro? Você seria capaz de atravessar uma rua sem auxílio de ninguém? Como faria para cuidar de sua casa, cuidar de um filho, fazer atividades rotineiras? Você acha que seria possível ter uma vida normal ou o mais normal possível? Muitas pessoas acham que se acontecesse isso com elas, a única saída seria o fim. A minha vida hoje é assim, como eu descrevi para vocês. E não foi o fim, pelo contrário, foi o começo. Eu sou o Rony, tenho 32 anos e perdi a minha visão há aproximadamente 10 anos. Não foi fácil. Depois de 10 anos de uma depressão profunda, hoje eu reaprendi a viver. Hoje eu vivo bem, tranquilo. Uma retinose pigmentar mudou totalmente a minha vida. Só que hoje eu me reabilitei. Hoje eu me considero uma pessoa normal. Sou atleta, casado, tenho uma família linda, cuido da minha casa, estudo. Muitas pessoas me perguntam o que eu fiz para sair dessa depressão profunda. A primeira coisa foi o meu filho. Foi o primeiro passo. Depois, o que me ajudou muito foi o esporte, principalmente o jiu-jitsu. Foi onde eu conheci muitas pessoas boas que me ajudaram. Participei de vários campeonatos, isso foi muito bacana na minha vida. No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. Glaucoma, retinopatia diabética, atrofia do nervo óptico, retinose pigmentar e degeneração macular são as principais causas da cegueira na população adulta. Entre as crianças, as principais causas são glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, catarata congênita e toxoplasmose ocular congênita. É de suma importância detectar problemas de visão ainda na infância. Recomenda-se que a avaliação oftalmológica seja iniciada a partir dos 3 anos. Para conhecer um pouco mais sobre a realidade de deficientes visuais, te convido a assistir este vídeo documentário até o fim. Eu já preferi tirar um compromisso, uma responsabilidade com o Estado, em vez de pagar um salário para mim e ter minha liberdade de fazer o que eu consigo, o que eu quero. Aí é uma escolha, né? Eu sou mais velha, então criado em sítio, os pais antigamente, né? Não sei se não prestava atenção ou se estava acostumado achando que era tudo normal. Que na verdade não deu tempo de ligar o nervo óptico, pelo que a minha mãe me contou na época, né? Não deu tempo e a bolsa dela estourou. E os médicos falou que não ia sobreviver. Porque trabalhar com os deficientes visuais é uma experiência nova para mim, né? Porque nunca tinha trabalhado, nem estágio nessa área. Foi um desafio, mas foi um desafio gratificante. Você enxerga? Ô Jonas, não seja cagueta, hein? Nem dedo duro. Quantos dedos tem levantados? Responde rápido. 2. Errou. 3. Não enxerga bem. Então, você roubou, não vale. Nada a ver. Tá levantado, não tá? Tava escondido. Mas tá levantado. Olha aqui, ó. Fundada no ano de 2000, a Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis atende hoje pessoas com deficiências física, mental leve e visual. Ao todo, são 11 crianças e 25 adultos de Fernandópolis e 10 da região, sendo das cidades de Estrela do Oeste, Urânia, Santa Clara do Oeste, Jales e Santa Fé do Sul. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Eles têm um dia a dia assim, com bastantes atividades, né? Nós proporcionamos várias atividades aqui na DVF, onde eles permanecem 2 vezes por semana por 4 horas. Então nós temos grupos, nós temos aulas de música, nós temos teatro, que é a arte circense para as crianças, né?
E temos também computação, que é a tecnologia assistida. Então tem muitas atividades que eles vêm frequentarem e temos também alguns que fazem faculdade. Alguns já terminaram, outros estão terminando, então eles têm assim um dia a dia bem agitado. Quais as principais dificuldades apresentadas por eles aqui? As dificuldades maiores são quando eles chegam na DVF, né? Assim, o primeiro contato com a entidade, que normalmente a grande maioria dos nossos usuários, eles perdem a visão no decorrer da vida. E isso se torna assim um fator que complica um pouco, porque a pessoa enxergava e a partir do momento ela deixa de enxergar. Então isso acomete toda a família, é um sofrimento assim mútuo de todo mundo, né? Do usuário e a família em si. O principal motivo por eu ter saído da minha depressão tem nome, Carlos Eduardo. Como você chama? Carlos Eduardo Ferreira de Oliveira. Quantos aninhos você tem? O principal motivo foi esse, meu filho, minha família. Uma coisa que me ajuda muito é o fato de ser amado, ter pessoas para amar. Foi isso que me deu força para voltar a viver. Eu não tinha expectativa mais de vida. Hoje eu penso completamente diferente. Eu vivo pela e para minha família. No meu canal, no YouTube, No Escuro com Rony Oliveira, você pode acompanhar o meu dia a dia. Lá eu asso carne para o meu filho, eu mostro as minhas viagens, eu faço de tudo. O que a gente estava fazendo hoje antes de eu chegar? Jogando bola? Aham. Como que a gente joga bola? Ué, você aperta a bola e você joga pro outro. Então joga primeiro. Quem fez gol hoje? Eu. Você fez? Aham. O papai também fez, não fez? É. Muitas pessoas me questionam sobre relacionamento. Hoje em dia ainda existe um preconceito muito grande com o deficiente, mas no meu caso, eu nunca tive esse problema. A partir do momento que eu acreditei em mim, tudo fluiu. Eu conheci uma pessoa muito boa na minha vida, que é a Daniela, que está aqui do meu lado. Hoje é minha esposa, e ela vai falar um pouquinho agora. Bom, a gente se conheceu tem quase 3 anos. Nós namoramos 1 ano e meio. E desde quando eu conheci, eu soube da deficiência visual. Isso pra mim nunca foi problema, a gente nunca teve problema com isso. E eu queria primeiramente que você falasse um pouquinho da sua deficiência. Eu demorei um pouco para descobrir ela. Ela é hereditária, ela veio através do lado da minha mãe, família da minha mãe. E eu acabei descobrindo um pouco tarde porque eu sou o caçula da família. Eu tenho mais 2 irmãs e no caso a minha irmã do meio também teve problema. Aí não era para ser assim, mas acabaram, como era uma doença que ninguém conhecia direito ainda, acabaram dando um pouco mais de atenção para descobrir o problema dela e esqueceram de ver se eu também não teria também. Aí eu acabei demorando um pouco para descobrir, aí quando descobriram, aí eu e minha irmã juntou para poder descobrir que era. Foi até descobrir, aí depois que descobriu, foi correr atrás, ver se conseguia tratar, o que tinha para fazer. Só que a doença não tem muito leque de opção para fazer em relação a ela. Mas a sua doença é a mesma que a da sua irmã? Mesmo que a minha irmã, mesmo que da Solange. Minha mãe identificou, eu tinha 1 ano e 6 meses de idade. Ela identificou que ela mandava eu procurar as coisas e eu não encontrava. E aí com 2 anos eu fiz a primeira consulta com o oftalmologista. Aí com isso ela descobriu que eu tinha um problema de visão, tudo, aí eu comecei a usar óculos. Aí eu acompanhei a cada 6 meses, depois a cada 1 ano. Aí depois, na verdade com os meus 15 para os meus 16 anos, aí foi perdendo mais, né? Só que até então eu não sabia qual era o nome da minha doença, só que eu vinha perdendo a visão. E eu questionava isso para os médicos. E essa deficiência? É total. Pode ver que eu não... Pode perceber que eu não enxergo nada desde... Que na verdade não deu tempo de ligar o nervo óptico, pelo que a minha mãe me contou na época, né? Não deu tempo. E a bolsa dela estourou. E os médicos falaram que não ia sobreviver, né? Tanto que eles falaram que eu não ia andar, entendeu? Nem ia enxergar nada. Olá, sou o Ricardo. Gostaria de falar meu problema, que é toxoplasmose congênita. Bom, foi adquirido na gravidez da minha mãe. E ao decorrer
na escola sempre tive dificuldades, como levar a carteira em frente à lousa para copiar a matéria, né? E em algumas letras de caderno ou revistas, usar lupa para ampliar a letra, né? Sempre tive essa dificuldade de baixa visão mesmo. E aí, essa utilização de lupa você fazia na escola? Isso. Assim, referente à leitura? Na escola, sempre na escola. E aí eu vim no começo do ano, comecei em janeiro, fui responsável, já cheguei, eu coloquei à disposição para ser responsável pelos grupos. Aí eu já criei o grupo de terça-feira, né, de terça, quinta, e aí eu fiquei responsável por esses grupos daqui. Então foi bem mais fácil e assim, é uma experiência incrível, porque trabalhar com os deficientes visuais é uma experiência nova para mim, né? Porque nunca tinha trabalhado, nem estágio nessa área. Foi um desafio, mas foi um desafio gratificante. Porque assim, a história de vida deles, a vivência deles, assim, é extraordinária. Contribuiu muito para minha construção do meu profissional, da minha, não só profissional, mas da minha vida mesmo, sabe? De experiência, foi ótimo. Marli, eu queria saber de você, o que mudou depois que você começou a frequentar aqui a associação como psicóloga? Nossa, mudou muita coisa. Na verdade, cada contato com cada um deles, dos usuários, para mim tem sido uma experiência. De verdade, eles são exemplo para mim de superação, de conquista, de perceber que é possível ir além. E eu falo isso assim de coração, porque realmente estar aqui na DVF é um presente para mim, sabe? Não só na questão profissional, mas na questão pessoal. Eles, a cada dia, assim, cada história que eu ouço, cada contato mais próximo, o vínculo que a gente vai formando com o tempo tem sido especial, de verdade. Ana, eu queria saber de você, como que é conduzir atividades assim como vocês acabaram de fazer aqui, com uma galera assim tão alto astral como eles? Olha, tem sido muito bom, porque assim, eu não esperava que eles tivessem uma reação, sabe? Tipo assim, eles interagem junto. Eu achei que ia ser uma coisa só da nossa parte pra eles, mas não, eles estão retribuindo também, eles dão risada, e aí a gente vê que tá dando certo, a gente continua. Aí a gente vê que não tá muito, continua outra coisa, cria novos jogos, novas atividades. Até eu conversando com os meninos, a maioria deles tem um canal no YouTube. Eu achei muito bacana isso. E é possível, né? É possível. Tocam instrumentos musicais e levam, assim, a realidade, a história deles, né? Sim, de maneira agradável, de maneira com, não precisa ter, a gente percebe que vendo ele a gente não precisa se matar, ter aquele esforço enorme para ter ou para fazer algo, né? Coisas simples, eles já se sentem felizes, se sentem bem, né? Tocar um violão, ter a acessibilidade da internet no celular, né? Com programas, hoje nós temos programas aí que facilitam a vida deles, né? Programas em voz, que identificam a voz deles, né? Eu quero ligar para fulano, então o programa já liga automático. Eu quero ouvir música no Google, então assim, já está facilitando muito a vida deles, né? Então o acesso à informação e eles estando inseridos dentro dessa realidade é importante, né? E você participou, né, de uma corrida inclusiva em Mogi Guaçu. Isso, primeiro lugar na categoria Baixa Visão. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Bom, foi bem bacana, foi um preparatório de 1 mês mais ou menos, na academia, malhando lá, para conseguir esse resultado. Foi bem bacana e foi 3 competidores. E foi bem gratificante, assim. Você também toca bateria? Eu toco bateria. E desde criança, desde os 5 anos. E você aprendeu sozinho? Aprendi sozinho, de ouvido mesmo. Pegava as panelas da minha mãe e fazia um regaço. E você acha assim que tem algum maior desafio na sua vida hoje com essa deficiência? Se eu pudesse assim, eu enxergava, eu queria ver isso, entendeu? Ver a luz, entendeu?
Mas ela te impede de fazer o que você gosta? Ah, impede muito. Mas aqui na associação você faz várias atividades. Faço, participo dos grupos aqui com os amigos aqui. Tem um grupo lá de terça, dos 2 grupos que tem, de terça e quinta. Participo até do teatro de sexta-feira que tem, do circo. Então você faz teatro? Faço, participo de tudo aqui. Você já fez uma faculdade? Fiz. Tem um canal no YouTube? Tenho. Já lutei judô já também. Judô? A deficiência não te impede muita coisa não, rapaz. Na época eu já lutei judô, fui vice-campeão paulista. Eu morava com os meus pais, conheci meu esposo e aí vim embora aqui para Santa Fé, porque meus pais moram na Bahia. E aí eu vim para Santa Fé, vivo a minha vida normal, faço todas as minhas, todos os meus serviços domésticos, nunca tive dificuldade, né? Porque eu sempre fiz. Então, é normal. Os deficientes visuais são capazes de andar por conta própria. Caso precise guiar uma pessoa cega até algum lugar, existem técnicas a serem seguidas. Antes de tudo, é preciso ter respeito. Sempre pergunte antes de oferecer ajuda. O fernandopolense Otamar de Jesus Souza, de 39 anos, depois de ter perdido a visão em um acidente de trânsito, ensina como se deve conduzir um cego. Peça que a pessoa segure no seu braço um pouco acima do cotovelo. Para caminhar com um deficiente visual, coloque a parte de trás da sua mão na parte de trás da mão dele. Assim, ele terá uma noção espacial de onde está o seu braço e poderá agarrar em seu cotovelo. Ande de modo que a pessoa fique um passo atrás de você e um pouco para o lado, mantendo um ritmo confortável para os dois. Fique atento aos obstáculos no chão, nas laterais e na altura da cabeça. Sempre instrua a pessoa a se desviar quando necessário. Quando tiver rampa de acesso no percurso, informe a pessoa se existe algum corrimão para facilitar a subida. Caso tenha, oriente o lado em que ele se encontra. Suba você primeiro e deixe que a pessoa se apoie também em você. Em caso de escadas, primeiro informe a pessoa quando a escada estiver próxima. Lembre-se de informá-la também se vão descer ou subir os degraus. Aproxime-se da borda da escada e deixe que a pessoa informe quando estiver pronta para continuar. Talvez ela precise de um momento para se concentrar. Suba ou desça a escada, sempre um degrau à frente da pessoa. Vá devagar para evitar acidentes. E ao chegar ao fim, informe a pessoa verbalmente. E aí outro dado aqui importante um candidato cego foi o segundo mais votado como deputado federal no Espírito Santo, de acordo com uma informação do jornal O Globo. Então, quer dizer, eles estão ganhando mais espaço, né? Com certeza. E na política. E esse ganhar espaço não vem do seu trabalho, vem do esforço deles, né? E formado em pedagogia, como que foi o processo da faculdade? Foi um grande exemplo na minha vida. Eu nunca pensava em fazer faculdade. E a associação deu uma grande oportunidade para mim de mostrar que todos os deficientes são capazes, né? Então, e sempre os professores me ajudando, sempre apoiando lá. E só tenho a agradecer. É a baixa visão que você Sim, parcial. Por isso que é complicado também, porque ela não aparenta. Por isso que demorou também para descobrir que quem olha para mim não fala que eu tenho problema nas vistas. Aí trouxe até um pouco de desconfiança no começo. Tem pessoas que falavam que eu não estava fingindo, que eu estava tentando tirar proveito. E que criança também ninguém dá muita atenção, né? Muita ideia do que está falando. O Braille é um sistema que permite às pessoas com cegueira total ou parcial ler por meio do tato. Com 6 pontos em relevo dispostos em 2 colunas e 3 linhas, o sistema proporciona 63 combinações diferentes que representam as letras do alfabeto, os números, símbolo científico, da música, fonética e informática. Com apenas um toque, o deficiente visual percebe os pontos em relevo ao passar os dedos da esquerda para a direita.
O processo para se aprender o Braille, ele não é difícil, porém, necessita que a pessoa que vai adquirir esse conhecimento do sistema precisa gostar, tá? Haja visto que é um sistema que demanda muita atenção e concentração para saber fazer a junção dos pontos e conhecer as letras e os códigos necessários dos símbolos. Então, na época que eu aprendi o Braille, eu não lembro exatamente quanto tempo eu levei. Primeiro eu comecei a aprender o Braille, eu não comecei na máquina, eu comecei com um alfabeto, que eu me lembro. Eu acho que foi isso, um alfabeto com peças, com os pontos, mas eu não me lembro muito bem quanto tempo que eu levei exatamente para aprender o Braille. Mas foi logo quando você tinha 4 anos? Eu comecei com o alfabeto, aí depois eu fui para a máquina. E aí depois que você foi para a máquina, você achou mais difícil? Eu achei mais fácil. Mais fácil? Eu achei mais fácil. Porque aí já tinha aprendido o alfabeto. Aí era só mais a prática ali na máquina mesmo. Certo, aonde que iam os pontos no alfabeto, aí depois era só aprender aonde que ficavam os pontos certos na máquina e digitar. E aí vocês falaram pra mim sobre o Surubam, é isso? Surubam. O que é isso? É de fazer contas. Cada bolinha do Surubam tem um valor. Aí dá pra fazer várias operações nele. E como professora, hoje como coordenadora, né, qual a sua visão sobre a educação para os deficientes visuais no Brasil? Olha, é meio complicado ainda essa questão de educação para crianças com deficiência, né, seja de um modo geral, porque dentro das escolas falta ainda muita capacitação das pessoas, entendeu? Então, assim, hoje o que falta são pessoas capacitadas para o atendimento dessas crianças, porque a criança ela vai numa sala regular, né? E depois ela passa para uma sala de apoio. E aí, mas esse professor da sala regular não tem a capacitação para atender essa criança. Então eu acho que falta isso ainda, mais pessoas com capacitação para o atendimento das crianças. O meu maior desafio para ensinar o Braille é ensinar para um cego que tenha múltiplas deficiências. Como eu disse na minha fala anterior, o Braille ele requer a pessoa que está aprendendo que tenha um raciocínio lógico legal. E a pessoa que tem múltiplas deficiências, ele não vai ter o cognitivo. E o Braille, ele precisa fazer uma junção de pontos para você saber o símbolo das letras, né, que é a junção desses pontos para estar fazendo a escrita. Então, se a pessoa não tem um raciocínio lógico, consequentemente vai ficar difícil para ele compreender todo esse processo de escrita desse sistema. Meu nome é Kaique Malvestil Aracaki, tenho 13 anos e sou da cidade de Oroeste, estado de São Paulo. Sou deficiente visual de nascença. Comecei a frequentar a sala de recursos a partir de meus 4 anos de idade. O Kaique chegou aqui com 4 aninhos, tá? Ainda era criança. Quando a mãe me procurou, ele ainda tinha 3 anos. Naquela época eu não podia atender ainda, tive que esperar ele completar a idade para poder estar sendo incluso na sala de recursos. Então logo ele foi incluso, já foi passado para ele o processo de orientação e mobilidade, né, como se andar com independência, fazendo uso da bengala. Na época ele usava uma bengala pequena ainda. E foi assim esse processo, e depois eu já entrei com a alfabetização pelos caracteres Braille. Ele não teve dificuldade de aprender. Também entrei com o Surubam, também não teve dificuldade para aprender, porque o Kaique é muito inteligente. E quando você começa a conviver, você percebe que os nossos problemas se tornam bem pequenos diante dos desafios dele, sabe? A Marli de antes não é a mesma de agora. De maneira alguma, não é. Você adotou vários filhos. Sim, vários filhos, vários amigos.
E eu falo que na verdade é uma troca. Eu sempre digo para eles, eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra deficiência, eu sempre coloco a palavra limitação. A limitação que ele tem, ele supre com outras coisas, então, para mim, ele sempre foi motivo de orgulho, sempre foi uma pessoa muito dedicada no nosso relacionamento. Por isso que deu muito certo, tá dando certo até hoje. Hoje a gente tem a nossa família e é o nosso bem maior. Essa questão do preconceito é algo que tem que ser tirado de dentro para fora, né? Porque a partir do momento que você convive, que você conhece, que você vê a luta, você acaba entrando junto. Então, essa questão de preconceito, eu acho que as pessoas têm que rever muito isso, né? Consigo mesmo, principalmente. Porque eles são capazes de produzir, assim como nós, assim como eu, assim como você. E você percebe, assim, muitos desafios? Olha, eu achei que fosse ser muito mais difícil. Eu percebo que não tem desafio nenhum. Tipo assim, eles são igual a gente. Em tudo, assim, eles para dançar, eles sabem dançar, eles conhecem forró, eles conhecem sertanejo universitário, eles conhecem funk. Quer dizer, fica muito fácil. Eu converso com eles olhando no olho, eles sabem de tudo, sabe? Eu converso com as meninas de progressiva, converso com as meninas de academia. O meu maior sonho, na verdade, hoje é conseguir, assim, passar no concurso e ter uma estabilidade. Eu costumo traçar objetivos e metas, aí depois sonho é aquilo que está bem distante, eu acredito. Mas meu sonho é me tornar o melhor possível um dia. O melhor possível que eu puder ser, em qualquer situação, em qualquer área, tanto profissional como pessoa, espiritual, que eu conseguir ser de melhor, eu quero ser. Ter força de vontade mesmo e perseverar que consegue. Porque a dificuldade, eu acredito que não é só para quem tem deficiência. Porque todo, assim, independente, se você tem deficiência ou não, você tem que correr do mesmo jeito, você tem casa para cuidar. Entendeu? Tem que estar correndo da mesma forma. É que pra gente tem uma limitação, né? Ô Gu, e que recado você daria, assim, para as pessoas que têm a mesma deficiência que a sua? Para não desistir, continuar batalhando e não desanimar da vida. Tudo é possível. Tudo é possível. E certamente você ganha muitas famílias com esse trabalho. Com certeza, isso aí eu vou levar pro resto da minha vida. Eu nunca me esqueço de um bilhetinho no Dia dos Professores, é até emocionante para mim, que o Kaique escreveu assim, me agradecendo por eu ter ensinado ele a andar. Entendeu? Os passos da vida. Eu não vou esquecer isso. Isso pra mim é lindo. Como você viu ele lendo. Não tem dinheiro que pague. E com 2 meses, certamente deu assim pra criar um vínculo, um laço. Deu. Qual recadinho você deixaria pra essa turma aqui? Gente, que assim, foi muito especial, que vocês são muito queridos, que tipo, é muito bom. Eu ganhei amigos, com certeza. As meninas me chamaram pra ir pro forró, sabe? Tiramos foto junto. É muito gratificante, é muito gostoso saber que eles se dão tão bem e que tudo tem uma sintonia, sabe? Eu gosto disso, eu acho que vale tudo a pena. Você chega triste lá fora com suas bagagens, né, com seus desafios. E assim, eles acabam ajudando a gente também. Não só pelas histórias, pela vivência deles, mas assim, eles percebem. Tem um episódio bem emocionante, que eu cheguei um dia triste, que tinha acontecido algumas coisas em casa. E um falou assim pra mim, um usuário daqui, ele mandou uma mensagem em seguida falando assim, eu te achei muito triste, o que aconteceu? Então assim, você vê a preocupação deles fora do profissionalismo, então assim, é muito lindo. Então assim, eu amo demais trabalhar aqui, é uma família pra mim mesmo. Então eu tenho 2 famílias, né? 3, né, no caso, na minha outra instituição, a minha mesmo e essa daqui. Então é ótimo. É isso. Meu nome é Kaique Malvestil Aracaki, tenho 13 anos e sou da cidade de Oroeste, estado de São Paulo. Sou deficiente visual de nascença. Comecei a frequentar a sala de recursos a partir de meus 4 anos de idade, em Fernandópolis.
Lá aprendi a ler e escrever em braille, interagir com o Sorobã, dentre outras coisas. Nos dias de hoje, estudo em uma escola normal, estou atualmente no 8º ano do ensino fundamental e continuo frequentando a sala de recursos 2 vezes na semana. Também participo do projeto Guria em Minha Cidade, atualmente no curso de violão, 2 vezes na semana. Recado aos pais: sempre fiquem atentos à criança. Se perceberem algo de diferente, procurem levá-la ao médico o mais rápido possível para que descubram o que está acontecendo e não deixar a cegueira ser um obstáculo na vida de seus filhos. Pelo contrário, influencie-os a serem cada vez mais ativos. O apoio da família é muito importante para eles. O Real Colorido.